O carro 100% elétrico criado para motoristas de aplicativo. Esse é o BYD D1, que foi desenvolvido entre a BYD e a 99 para o uso em aplicativo e que já está disponível aqui no Brasil. Claro, ele foi criado lá na China, em que a realidade é diferente daqui e o modelo não chega tão acessível aqui como ele é lá. Porém, esse carro já está em testes pela 99 em São Paulo, o que significa que a gente pode ver um grande número de D1 em frotas ou até alguma estratégia de alguma empresa de aplicativo para conseguir propagar esse modelo. Vamos olhar todos os detalhes dele aqui hoje? Eu sou Matheus Afonso, da Electricar BR. E antes de mostrar todos os detalhes do BYD D1, eu queria dizer que nesse aqui eu vou conseguir dar uma volta, já que esse aqui já é uma versão pronta para ser vendida e que esse carro está disponível aqui na BYD Servopa para test drive. Esse é o desenho do D1, que também é chamado de Dolphin em outros países e que tem sim umas características de minivan, ao mesmo tempo que é um carro que você vê que o comprimento, o entre-eixos, a largura, a altura, todas as medidas são feitas sim para ser espaçoso e claro, isso em detrimento da esportividade, né? É um carro que não tem linhas tão ousadas como outros veículos da marca. Um bom exemplo tá ali, né? O Song branco que eu já filmei e o Tan, que são bem mais esportivos. Aproveito aqui para mostrar um pouco dos outros também. Mas, no caso do D1, o objetivo é ser um carro espaçoso e um carro prático. Então, trazendo algumas medidas, ele vai ter um comprimento de 4,7 metros com um entre-eixos de 2,8 metros. O que eu dei uma olhada? Esses são números semelhantes em comprimento a um Onix Plus, mas em entre-eixos a um Toyota Corolla. Ou seja, é um carro realmente muito espaçoso, pensando na proposta e no tamanho dele, né? Esse é um carro bem menos comprido que o Toyota Corolla, e mesmo assim ele é um pouquinho maior em entre-eixos. Então esse é o primeiro ponto. Falando de conjunto, 100% elétrico com um motor elétrico, são 136 cavalos, 18 kgfm de torque e 371 km de autonomia. Tudo isso com uma bateria de 53 kWh de capacidade, ou seja, uma boa capacidade aqui para o D1. Então, de um lado, vocês viram ali que era a porta corrediça e do outro, porta convencional. Esse é o lado esquerdo, deixa eu ir para o lado direito. Tá aqui a porta corrediça, inclusive com o trilho dela, né? Então, esse é um pouco do desenho do D1, porta para carregamento aqui na frente. E passando para a dianteira, você vai ver o conjunto de faróis, que tem uma assinatura em LED que integra ao para-choque, mas que, infelizmente ele não é Full LED. Não sei ao certo dizer por que isso, mas ele não é Full LED. Então você pode notar aqui um pouco de como é esse conjunto. E por fora dá para dizer que é um desenho harmônico, pensando no carro que é para ser espaçoso. E agora de capô aberto, antes de chegar no interior, tá aqui o conjunto do D1. Você pode ver os fios laranja de alta tensão, né? Os cabos de alta tensão, fluido de arrefecimento da bateria e, claro, o motor elétrico vai ficar lá embaixo ligado direto no eixo, porque isso torna ele mais eficiente. Queria falar um pouco dos números dele de parte elétrica. Como eu falei, são 136 cavalos, só que um conjunto 100% focado no uso urbano, então ele limita em 130 km por hora, carros com essa potência geralmente são 150, e ao mesmo tempo ele tem um 0 a 100 lento, um 0 a 100 em 14 segundos, sendo que esse tempo só é maior porque o foco dele justamente é ali no 0 a 50 e claro, como o carro anda menos, ele também consome menos e essa é uma das estratégias da BYD com o D1. Aqui então você vai ter o capô aberto e qual é o tempo de recarga? De 0 a 80% ele recarrega em até 50 kW corrente contínua e demora 35 minutos para fazer essa recarga. Em corrente alternada, que é a corrente tanto aqui da concessionária como a da sua casa, ele recebe até 6,6 kW de potência de energia, então carregadores de 7,4 você vai utilizar e aí o tempo de recarga consequentemente vai ser bem maior, sendo ali aquela recarga na casa de 6, 7 horas, geralmente com o carregador wallbox. Claro, na tomada de 3 pinos, a recarga já vai demorar aí mais de 20 horas naqueles famosos carregadores portáteis que também vem aqui no D1. E diferente de todos os carros, que a parte mais interessante é ali o banco do motorista, nesse aqui eu quero começar de outro jeito. Vamos começar pela porta corrediça, que é sim um dos principais atrativos do D1. Tem uma voz em chinês que várias vezes fala quando a porta está aberta com o motor ligado, etc. E aqui o espaço traseiro interno.
É realmente muito bom, tem até uma luzinha de welcome e que também é para você lembrar de curtir esse vídeo aqui, porque isso ajuda muito a ir mais longe. E quando você dá uma olhadinha nele, o espaço é super amplo. Veja que aqui na frente está configurado para pessoas de 1,80 m e cabe muita coisa. E já entrando aqui, antes de ir ali na frente, olha como é que é a minha situação aqui atrás. Tem um espaço gigante com porta-copos. Isso aqui é um suporte para televisão, que aqui não tem, ou televisão ou cabide, e até um porta-objetos. Para fechar essas portas, lembrando muito as famosas Chrysler Town & Country, clica aqui e é para lá fechar, se tudo der certo. Fechou. Olha que interessante, um carro de produção que tem um gancho para entrada. Então sim, esse aqui é de fato um modelo feito para aplicativo. Do outro lado, a porta é normal. E para eu sair, claro, só abrir a maçaneta. Então, indo lá para frente do BYD, logo que eu entro, dá para notar um interior bem clean, seja pelos tons em branco, seja pela multimídia central única, lembrando muito o Tesla Model 3. Só que nesse caso aqui, ele ainda tem um painelzinho aqui dianteiro que mostra a velocidade, a autonomia, tá até marcando 400 km, melhor que os 370. E quando eu tiro um pouco o zoom, vocês vão ver que sim, o interior ele é realmente muito espaçoso e também muito clean, né? Não tem muitas informações aqui na frente. É um carro que realmente foi desenvolvido para o uso em aplicativo. Por mais que aqui no Brasil não estejamos falando de um modelo barato, ele foi desenvolvido para esse uso. E quando você pode notar aqui, tudo é feito para ser espaçoso. Seja o teto, seja aqui na frente. Aqui na frente dá para notar muitos e muitos porta-trecos. Então tem porta-objeto aqui, tem porta-objeto aqui embaixo, com porta-copos, um vão livre de fato muito grande. E esse é o D1. Dá até para ver a fotinho dele aqui. E agora vou dar uma ligada para mostrar um pouco mais de como é o processo. Para dar partida então, pé no freio, dedo no botão, D1 ativo. Já tá piscando aqui a tela dianteira e aqui tá carregando, tava carregando a logo do BYD. Como vocês podem ver, o layout é bem semelhante a outros modelos da marca que vocês já devem ter visto por aí, e também ao som que eu trouxe agora há pouco. Informações, Bluetooth, rádio, música Bluetooth, Media Center. Aqui ele te induz a ser uma câmera 360, mas nesse caso é só uma câmera traseira mesmo. Em outros BYD esse ícone de câmera 360. Alguns outros itens de utilidade, downloads, navegador, coisas que aqui no Brasil nem tudo funciona, mas muito assim. Tem até um Waze, provavelmente vai te pedir para conectar um celular para operar com o Waze. Essa mídia lembra até bastante a multimídia de outras... Ah não, já rodou até. Ah, ele tá na Wi-Fi, ó. Tá na Wi-Fi, provavelmente da concessionária. Essa multimídia lembra bastante... não tem essa função. Ah não, tem sim, ó. Essa multimídia lembra bastante a multimídia da Tesla, porque a multimídia da Tesla também é assim, em que você pode instalar aplicativos de fora, como Waze, Spotify, álbum de fotos, e o carro em geral é isso, uma mídia central. E quando eu passo aqui, um simples mostrador de velocidade, percentual de bateria e autonomia, justamente o que o motorista do 99, claro, esse carro aqui também roda em Uber, mas ele é feito para 99, vai usar. Farol automático, com várias regulagens, piloto automático, detector de colisão com com seletor de velocidade. Aqui uma tecla coringa, que nesse caso aqui fez alterações na mídia. E do outro lado, ajuste aqui de volume. Esse aqui na verdade é até a telinha aqui do lado, que o computador de bordo dele fica aqui. E telefone e simplesmente o modo do rádio. Quando eu passo aqui para o centro, digamos que a gente tem boa parte das informações centrais. Câmbio seletor então, drive, ré e park, volume, lembrando até o 580 que eu trouxe esses dias, ar-condicionado automático, ventilação, desembaçador dianteiro, esse é o ajuste da porta traseira, freio de mão eletrônico com auto-hold, uma função legal de lembrar para os motoristas de aplicativo, botão de partida, botão econômico, botão neve, pisca-alerta, e esse aqui vamos clicar para ver o que acontece. Tem um raiozinho, vamos ver, deve aparecer alguma coisa aqui. Cliquei, ó, ele mostra o gerenciamento da bateria. Porque isso provavelmente para ficar mais rápido. Então agora ele tá com 95% da carga. Olha o motor ligado no eixo dianteiro que eu falei. E aqui você consegue, ó, Energy Regeneration, né, a regeneração de energia. Eu consigo colocar ela mais fraca. Aqui, opa, peraí que eu cliquei e fiz errado. Eu consigo colocar essa... Deixa eu clicar de volta aqui, peraí. Essa regeneração mais forte ou mais fraca.
eu consigo aqui configurar se a porta de carregamento vai ficar travada ou não, quando vai abrir ou não, né? Aqui informações do veículo, até aqui reparo, manutenção, outros dados como sistema de som, iluminação, display, vários ajustes aqui de cor, ó, portas também, dá para você configurar como é que as portas vão abrir, trancar, etc. O G-Pilot, que é o sistema, digamos, autopilot, entre aspas, da BYD, que aqui você vai ter sistema de leitura de faixas, frenagem automática, reversing radar aqui, que no caso é aquele tráfego cruzado traseiro, né, quando você vai dar ré. E tem até um D-Link, que são algumas outras informações de conectividade. Quando eu volto aqui, então, você vai ter, de forma muito clara, deixa eu voltar aqui, ele abre sempre essa telinha aqui para você ter informações da bateria, Bluetooth, música e o rádio. Esse é o interior do BYD no que se refere à conectividade do D1. Indo ali para trás, antes da gente dar uma voltinha nele, na parte traseira você tem um bom espaço aqui novamente, um acabamento interessante, bonito. Veja que ele tem esse tom claro aqui, enfim, claro, deve sujar pensando no uso em aplicativo, mas a BYD deve ter feito um estudo para colocar só o do motorista em preto, porque ó, veja que só o banco do motorista ele é escuro, justamente porque o motorista é o que mais usa, mas enfim, acho que talvez todos devessem seguir esse modelo. A marca lembrou de colocar um ajustezinho lombar para as costas do motorista, né? E aí, retornando aqui a traseira, um espaço interessante, e vamos dar uma olhadinha em acabamento para mostrar. Ó, aqui parte superior, plástico duro. Aqui também plástico, aqui já tem um pouco de acabamento macio, que é legal, e aqui volta a ser plástico. Ali na dianteira, vamos dar uma olhada como é que a marca trabalha. Essa mídia que sempre fala bastante. Aqui o acabamento segue em plástico duro, um tom duro aqui também e um pouco de macio. Claro, todos esses acabamentos são bem condizentes com a proposta dele lá na China, e aqui no Brasil, bom, o carro não consegue ser tão acessível, mas eu já discuto um pouco disso. Por fim, um pouco de acabamento imitando uma fibra de carbono, que dura novamente, mas um pouco de acabamento imitando a fibra de carbono. E esse é o D1. Deixa eu mostrar como é que é o ar-condicionado. Dá pra ligar aqui, ó. Cliquei pra ligar. No que eu liguei, já aparece aqui. Deixa eu fechar essa telinha que tá atrapalhando. Você consegue configurar a temperatura e temos um ar de 2 zonas. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ó, o carro tá fazendo um barulho do ar. Vou desativar ele pra vocês notarem. Sistema de ar-condicionado, como eu falei, clica aqui para acionar, já aparece low aqui embaixo e você consegue aí selecionar 2 zonas de forma até ágil, mas podia ter o seletor de temperatura aqui embaixo também. E antes de dar aquela voltinha, queria só mostrar mais alguns pontos dele, que são sensor de estacionamento traseiro, aqui na frente detector de colisão com piloto automático adaptativo, dá até para ver as câmeras aqui em cima. E também leitor de faixas. Esse carro não vai ter o leitor de ponto cego, que o Song Plus tem, o Han e o TAN tem também, e ele não vai ter aquele sistema que ele seguia por conta própria na via. Então ele não vai ter o piloto automático adaptativo por conta, até porque esse de fato é um modelo mais de entrada da BYD. Então tá aqui o D1. E vamos levar ele para uma volta, ver como é que é, e daí eu trago as conclusões sobre o carro no final, prestando um pouco de atenção aí no desempenho, principalmente até 50 km por hora, e se o carro realmente é macio e confortável para o uso de um motorista de aplicativo. Hora de dar uma volta de D1, eu vou andar aqui agora no banco do passageiro dianteiro, depois no banco do passageiro traseiro, mas eu já adianto que eu dirigi ele, eu só não vou dirigir ele nesse momento agora, porque eu tô com menos gente para me ajudar a filmar, também tô no trajeto de test drive, não tô num trajeto tão longo, porque ainda não consegui ficar tanto com o carro, mas já coletei algumas impressões. O que eu quero adiantar aqui de início? O carro é bem interessante para a proposta que ele é feito. Para a proposta aplicativa, esse carro tem uma super visibilidade, você consegue enxergar todos os arredores, ele tem várias e várias janelas, então isso é legal. Ao mesmo tempo é um carro confortável, você tem um campo de visão bom, porque você está mais alto, mas não é um carro que tem tanto desempenho. Mesmo ele tendo 136 cavalos, são 136 cavalos que andam muito menos do que o do motor do Renault Zoe, por exemplo. Mas por quê? Porque esse aqui é calibrado para ser um carro de menos desempenho, já que o foco dele é aplicativo lá na China. Claro, aqui no Brasil a gente sabe que ele vem por um preço mais elevado, faz parte do nosso mercado, mas na prática ele é feito para esse conceito, então por isso que ele tem algumas coisas ajustadas para isso. Relembrando aqui
aquele painel clean, né? Aqui a gente tem só uma telinha, aqui no meio uma tela maior. E para dar ignição, pisa no freio e clica no botão. Ligou, sem barulho, né? Elétrico, mas ó, acendeu a tela ali, que realmente é só um auxílio, é só para você justamente ter. Mas o foco tá aqui no centro, onde você tem boa parte das informações, e ele até te traz muitas vezes esse computador de bordo aqui, porque realmente é onde estão os principais dados do veículo. Autonomia marcando 397 agora, 94%. E vamos sair, engata o D na rodinha aqui, caso a gente dá uma rezinha. Câmera de ré, boa também. Reforçando a visibilidade que eu falei, dá pra ver bem, janelinha ali ao canto. Então, um parente próximo, tem um jack ali na frente. Vejam que nesse aqui a logo é da BYD no volante mesmo, não é nenhuma outra da dinastia, enfim. Pequeno barulho de motor elétrico. E ó, já trazendo aqui para o que o carro é destinado e fazendo essa análise, detector de ponto cego, leitor de faixa, mas indo ali para os bancos traseiros, muito espaço interno. Deixa eu abaixar um pouco aqui, configurado para 1,80 aqui na frente, dá uma olhada aqui atrás o quanto de espaço tem. Enfim, então realmente é essa a proposta. Essa aqui é a porta convencional e do outro lado aqui a gente tem a porta corrediça. Eu já mostro em mais detalhes. Dando uma volta aqui então, velocidade aparece ali bem pequenininho. O carro vai ter os modos de regeneração. Nesse caso aqui ele tem dois só, o modo Standard e o modo Larger, que é um modo que permite regenerar mais, e modos de condução diferente, claro, do Ram. Esse aqui só tem o modo Eco ou não Eco. Então aqui eu tô na rua, uma pequena aceleração dele. Fica nítido a proposta aí urbana, né? Esse carro tem 0 a 100 em 14 segundos e pensando que é um motor de 136 cavalos, ele realmente tem um conjunto focado em autonomia. E lembrando, 371 km divulgado. E essa é um pouco da dirigibilidade do D1. Dá pra ver que ele é macio, a direção é bem leve, eu pude comprovar isso dirigindo, a direção dele realmente é bem suave. Mas não é um carro aí que você vai ter grandes emoções, e ele não tem nem todo aquele torque, aquela pegada super forte dos elétricos. O foco dele realmente é você ter aí um uso mais tranquilo. Vou mostrar aqui o painel, os ajustes de ar-condicionado que a BYD coloca, modo neve, provavelmente para outros países, claro, né? O Auto Hold, bacana a marca ter dado ênfase em colocar esse modo aqui. E a abertura da porta elétrica traseira, que eu vou até demonstrar aqui para vocês verem como é fácil, ó. Coloco para trás, a porta abre. Ó como seria fácil um passageiro sair. E eu só aperto o botão aqui para frente e recolho ela. Então, poxa, pensa aí na rotina do motorista de aplicativo. Realmente houve um desenvolvimento focado nisso, né? Mais detalhes da mídia então. Tá marcando um consumo de 15,6 kWh a cada 100 km, mas lembrando aí, com base em outros testes que eu já trouxe aqui, esse é um consumo que é por causa que a gente está testando, porque ele faz médias bem melhores. Um pouquinho da aceleração do D1. É um carro que vai ter um 0 a 100 mais lento. A gente até passou um pouquinho da velocidade aqui, mas a via tem uma velocidade considerável. Enfim, dá pra ver aí o foco urbano, lombada, macio. O único ponto que a gente pode trazer aqui, né, claro, acabamento de fato, ele é mais rígido mesmo. Não é um carro que tem um acabamento tão primoroso. Aquela tela ali, ela é pequena, é mais para cumprir tabela mesmo, né, é mais para ter essa função. E o carro segue aí com uma condução focada em ser mais alto, ser mais confortável. E um ponto talvez negativo, tá vendo que ele não tem um LED dianteiro, e é um carro que é baixo também. Quando você entra e sai de alguns locais, ele tem um ângulo de ataque bem baixo. Poderia ser mais alto, pensando na proposta aí, mas é aquela coisa, né? Pro país em que ele foi concebido, ele acaba sendo bem tranquilo de usar, só que aqui a gente tem um uso mais severo, lombadas maiores, subidas e descidas maiores. Enfim, agora vou mostrar como se fosse um motorista de aplicativo vindo me buscar. Puxa a maçaneta, a porta abre, eu vou entrar aqui no interior, bem macio. O motorista pode fechar tanto ali na frente, mas eu posso clicar aqui no botão traseiro.
E aí, vou ter um espaço bacana aqui para as pernas. E você tem essa visão. Realmente é um carro que é feito aí para você andar no banco de trás. É um carro por aplicativo. Desenvolvido então lá na China pela BYD e a Didi para aplicativo, o D1 quando chega aqui no Brasil, ele claro tem alguns problemas. Por quê? Porque ele é inteiramente desenvolvido para ser espaçoso, amplo e claro para rodar sim para carros de transporte. Porém, quando ele chega aqui, o preço final não ajuda, são R$269 mil. E claro, lá na China ele consegue sim ser atingido pelos aplicativos, mas aqui o carro acaba se tornando muito caro. Mas bom, depois desse teste, o que dá para dizer sobre o D1? Primeiro ponto, realmente, ele é um carro feito para ser espaçoso, lembra uma minivan, ele é muito bom nessa proposta, mas não é um carro que você vai ter com o objetivo de andar sozinho, ou um carro que você vai ter para um carro de uma pessoa só, né? Ele é um carro maior, é um carro mais amplo, é um carro que é para mais gente, e o próprio desempenho, como deu para notar ali, ele faz 0 a 100 em 14 segundos. Até no teste não fiz o vídeo, mas ele faz 14 segundos de 0 a 100, então não é um carro voltado a andar tão bem, e na dirigibilidade, quando eu pude notar ali, de fato ele é um carro voltado para andar de forma calma e ser econômico, com uma boa autonomia e uma bateria nem tão grande. Então essa é a proposta sim do D1. Mas e aí, o que fazer com esse modelo aqui no Brasil? Bom, um ponto positivo é que agora a gente tem mais uma possibilidade de 100% elétrico por um preço inferior aos R$300 mil. Claro, R$300 mil é um valor alto, não podemos negar isso de forma alguma, mas já é mais uma possibilidade de um carro que dá para beirar ali os 400 km de autonomia. Se você fizer uma análise rápida dos que a gente tem até esse valor, a gente não tinha tantas opções que chegavam nos 400, com exceção do Chevrolet Bolt, mas que agora na nova geração já deve superar os R$300 mil. Então sim, o D1 ele é uma proposta de 100% elétrico que vai aparecer aqui no Brasil. É sim um carro espaçoso, versátil e pode ser que atenda muito bem a sua família, mesmo que você não use ele para o trabalho de aplicativo. Quanto à parte aí da 99, esse modelo está sim sendo colocado em testes em São Paulo com alguns motoristas e a gente pode torcer aí para linhas de financiamento, crédito, aluguel, alguma coisa que possibilite o D1 a aparecer mais nas ruas. A gente pode sim sonhar com essa possibilidade. Porém, por hora, o modelo está sendo vendido aí para pessoa física nas lojas e, claro, ele vai cumprir com a proposta daquela pessoa que quer o seu primeiro 100% elétrico. Mas e aí, o que você achou dessa ideia de porta corrediça lateral, um interior bem clean com a multimídia no meio, uma possibilidade do carro rodar bastante, mesmo com a bateria compacta, 53 kWh? Qual a sua perspectiva a respeito do D1? Comenta aqui embaixo, coloca a tua opinião e vamos bater um papo a respeito desse carro. Eu sou Matheus Afonso, da Electricar BR, sua página de eletrificados e mobilidade sustentável.